E aí, tropa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Esse vídeo daqui é um pouco diferente, ele vai ser um apêndice dos vídeos anteriores, ok? Que ele, na verdade, nada mais é do que o meu devaneio, né? Na tentativa de demonstrar a minha conjectura, beleza? Eu vou apresentar algumas pinceladas aqui, algumas ideias. Eu acho que a grande questão é que pode ser que eu acho que tá errado, assim, deve estar errado isso daqui que eu estou fazendo, tá? Muito provavelmente tem algum furo na ideia da demonstração, mas eu acho que fazer matemática é isso, né? E eu acho que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de fazer matemática, de estar errado, então eu estou aqui meio que para divulgar e para me expor também, para mostrar as minhas inquietações e, enfim, as minhas hesitações, tá certo? Mas eu vou colocar minha tentativa e vai que ela pode ajudar, mesmo que não seja efetivamente uma demonstração, mas ela talvez tenha alguma ideia que possa ser desenvolvida a partir disso, né? No meio acadêmico, não sei, ou no meio de graduação, enfim. Então vamos começar aqui com a nossa ideia, né? Vou enunciar aqui a conjectura que toda sequência de 4 mais 1 números naturais consecutivos é tal e pelo menos um deles possui como menor divisor primo um número p estritamente maior do que n, um número p natural, obviamente. Ok? Esse primeiro vídeo é a tentativa de começar a demonstrar, tá? E eu vou dar o primeiro caso ainda nesse vídeo e o segundo caso ainda estou desenvolvendo, beleza? Mas eu vou dividir ele em algumas partes, né? E eu espero que, enfim, que sirva de ideia, tá bom? Primeira coisa que a gente vai ver é mostrar, eu vou dar um argumento, tá? De que, primeiro, antes de tudo, a minha conjectura falava sobre números compostos consecutivos, né? Mas aqui vai ser a mesma coisa, tá? Vai dar no mesmo, o resultado final, principalmente para demonstrar a conjectura fraca de Legendre, isso daqui serve. O que significa isso? Significa que eu não preciso exigir que os números sejam compostos, tá? Enfim. Mas começando aqui a nossa ideia de demonstração, o meu devaneio é o seguinte, eu vou começar verificando, a gente vai tentar fazer um processo de indução, talvez a gente precise de uma indução forte, tá? Então o primeiro passo vai ser verificar que essa conjectura, que essa afirmação é válida, tá? Para todo n pequeno, assim, sabe? Até um 11, sei lá, vou fazer até o 7, sei lá. Ou até menos, tá? Então a gente vai fazer a nossa inicialização, tá? Do nosso processo de indução. Então a gente vai fazer verificando a inicialização. Ok? Poderia verificar só para n igual a 1, igual a 2, só que como eu quero uma indução forte, né? A indução forte ela pede que a gente dê uma trabalhada melhor, para a gente conseguir enxergar mais ou menos o que está acontecendo ali, tá? Então vamos lá, para n, e eu sempre vou considerar a sequência, tá? A sequência x vai ser, eu vou chamar de x, a sequência dos números efetivamente, por exemplo, x vai ser a sequência, sei lá, dos números 23, vou colocar uns números compostos, 24, 25, 26, 27 e 28, tá? Se a sequência x, aqui é uma sequência x, eu vou chamar uma sequência x como eu tenho 5 elementos, 4n mais 1 é igual a 5, né? Tem 5 elementos, 4n mais 1 igual a 5, significa que o n é igual a 1. Então eu chamaria de x1, ou seja, para o n igual a 1, essa sequência daqui. E essa sequência, por exemplo, verificando, né, esse caso em particular, ela vai ter uma sequência de números compostos consecutivos, vai ter uma sequência de números primos, que eu posso estabelecer como sendo a sequência dos menores divisores primos de cada termo dessa sequência. Então, Q1 aqui, por exemplo, se o x1, né, é igual a 24, 25, 26, 27, 28,
Q1, nesse caso, para esse x1 aqui, vai ser 2, 5, 2, 3 e 2. Cada cara aqui sendo o menor divisor primo dos respectivos valores nessa mesma ordem dos termos de x1, tá bom? Eu falo isso, galera, porque eu costumo muito confundir os dois, tá? Então, se na hora que eu estiver falando assim, eu confundir x1 com q1, eu vou tentar evitar isso, mas eu sempre erro, eu erro muito. Bom, então, dito isso, o que mais eu preciso dizer? Verificando aqui, tá? Nesse caso daqui, a sequência, sempre eu vou apresentar essa sequência de uma forma... Se eu precisar mudar um pouquinho isso daqui, eu vou mudar durante o processo, mas em geral eu vou apresentar isso daqui como termo central. Vai ser o x0, esse aqui é o q0, tá? Então, x0 aqui igual a 26, significa que o q0 é igual a 2. x1 igual a 27, q1 igual a 3. X menos 1 igual a 25, Q menos 1 igual a 5, e assim por diante, beleza? Então, dito isso, vamos continuar aqui a inicialização, tá? Então, a inicialização, assim, vou fazer bem informal, tá? A questão das sequências primianas ou das sequências dos menores divisores, elas estão bem exploradas no meu material, que eu deixo sempre no link aí, na descrição dos vídeos, tá? Seja nas sequências primianas, seja no último capítulo da parte da teoria do Guri. Inclusive na teoria do Guri, mesmo antes eu falo já um pouco disso, como que eu constituo essas sequências de menores divisores consecutivos, dos números consecutivos, tá? Eu também falo informalmente das sequências primianas, porque eu resolvi dar esse nome só mais tarde, só depois quando eu fui escrever o texto sobre sequências primianas, mas eu falo informalmente no meu texto. Eu falo informalmente no texto da teoria do Guri, no corpo do texto, né, e no último capítulo, que é uma tentativa frustrada de demonstrar. Aquele texto lá tem muita coisa para jogar fora, mas as ideias são mais ou menos as que eu vou colocar aqui, beleza? E o texto das sequências primianas, ele já é um texto mais totalmente formal, assim, eu tento formalizar bastante, até é bem cansativo. E por isso que eu estou fazendo esses vídeos, aliás, para tentar divulgar melhor a minha ideia, tá bom? Vamos fazer a inicialização sem mais delongas, né? A inicialização é bem simples, ó. Para n igual a 1, né? Qualquer sequência com x menos 2, né? O n igual a 1 menos 2 vezes 1, vou colocar menos 2 vezes 1, menos 2, né? Menos 2 vezes 1, x menos 1, x0, x1, x2, beleza? Ela vai ser tal que um desses caras vai ser par, né? De termos de números consecutivos, um deles vai ser par. Então, o menor divisor primo dele é 2, que é maior do que 1, certamente maior do que 1, então não preciso verificar. Eu vou ter pelo menos um termo que verifica, né? Na verdade, todos os termos verificam no caso do n igual a 1. Né? Para n igual a 2, basta eu mostrar que eu vou ter pelo menos um cara que cujo menor divisor primo é o 3, beleza? Então, também sem muito formalismo, para n igual a 2, eu teria o x0 no termo central, e eu teria x menos 1, x menos 2, x menos 3, x menos 4, x1, x2, x3 e x4. Ok? Bom, se a sequência, vamos fazer assim, né, de números naturais. Números naturais, galera, pra gente, tá? Eu falo de naturais ali, eu não vou desconsiderar o zero. O zero não é importante pra gente aqui, nesse caso, nesse contexto do enunciado. Então, os naturais não negativos, tá? Primeira sequência de números naturais, de números consecutivos, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela vai ter um número primo ali, o 3, por exemplo. O menor divisor primo do 3 vai ser o 3, que é maior do que 2. Tá? Mesma coisa aqui para essa sequência. E para uma sequência em geral, né, sempre que eu tiver um número ímpar, ele vai ser pelo menos múltiplo de 3. Né? Ele pode ser, ele vai ter pelo menos o menor divisor, se não começar do 1, qualquer número ímpar vai ter como menor divisor primo um número maior ou igual a 3. Beleza? Então, como eu tenho 9 termos nessa sequência aqui, um deles vai ser
é divisível por 3. Para n igual a 3, começando lá do x menos 6, etc., passando pelo x0 e tal, x 6, tá? Eu vou pegar um ramo aqui de sequência, por exemplo, x0, x menos 1, x1, x menos 2 aqui, beleza? Quais são as configurações possíveis para o x2, x1, x0, x menos 1? x menos 2, x1, x0 e x1. Olha, eu posso ter esses dois caras pares. Esse daqui ímpar é múltiplo de 3. E esse daqui vai ter que ser ímpar e no múltiplo de um outro cara que não é 3. Porque esse cara daqui, como é um número ímpar, e a distância dele até o 3 é menor do que 3, ele é primo com relação ao 3. A distância dele até um cara cujo menor divisor primo é 2 a distância, ele também vai ser primo em relação ao 2, então ele tem que ser um número, tem que ser divisível, né? O menor divisor primo dele tem que ser um número estritamente maior do que 3, né? E maior do que 2 também, claro. Beleza? Se os caras pares estiverem aqui, eu faço a mesma jogada, né? Ou o 3 vai estar aqui ou vai estar aqui, ou os dois vão ser maiores que 3, aí não preciso provar nada, ou no pior das hipóteses, se tiver um 3 aqui ou aqui, o outro vai ser, né, sempre falando das sequências de números dos menores divisores relacionados a essa sequência, o menor divisor, né, se o menor divisor de um cara é 3 aqui, ele não vai poder ser 3 aqui nem 2, então vai ter que ser um primo maior, e assim por diante. Beleza? E os outros casos. Então a gente verifica para n igual a 3, tá? Para n igual a 4 e tal. Depois eu vou falar que essa verificação ela seria suficiente para n primo, tá? Não precisaria fazer para o 4, para o 6 e tal. Mas isso que eu vou falar depois porque eu me enrolei um pouco na hora de tentar explicar isso daqui no vídeo, por isso que eu fiz esse corte, tá? Porque eu estava tentando explicar isso, eu acabei me enrolando, tá bom? Então para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, isso daqui vai funcionar, tá? Vai funcionar para os primeiros primos, vai funcionar para os 5, vai funcionar para os 7 também, ok? E agora nós vamos fazer a demonstração por indução, tá? Então aqui a inicialização a gente já fez para n até 3, beleza? Agora nós vamos fazer a indução, tá? Então, hipótese de indução, nós vamos supor, tá, que essa afirmação é verdadeira para todo n, por isso que é a indução forte, para todo n maior do que 1, maior ou igual a 1, até o n, para todo número maior do que 1 até o n, e a gente vai provar que isso é verdadeiro para n mais 1, tá bom? Então, pela hipótese de indução, suponhamos, vamos colocar assim, a hipótese de indução, a propriedade que a gente vai afirmar é toda a sequência de K. De 4K mais 1, né? Ou de 4K mais 1, beleza. Naturais. Consecutivos. É tal que, pelo menos, um deles possui como menor divisor primo 1 inteiro. E estritamente maior que K. Onde K é qualquer inteiro. Vou colocar aqui menor ou igual a n, tá? K menor ou igual a n. Então nós vamos para o que a gente vai querer provar? A gente vai querer provar que essa afirmação é verdadeira para n mais 1. Né? Ou seja, se eu substituir aqui K por n mais 1, isso vai ser verdadeiro. Tá bom? Bom, a ideia é separar em casos, tá? O primeiro caso, mais trivial assim, tá? Então eu estou fixando aqui um n, né? Esse n aqui como se fosse um n zero, né? Vou provar que vai valer para n mais 1. Então eu posso fixar dois casos. n0 é um número primo ou n0 não é um número primo, tá bom? Se o n0 é um número primo, isso daqui não vai... Eu não vou precisar fazer toda a demonstração. Por quê? Porque a sequência
quando eu substituo o n por n mais 1, né? Então, o n mais 1 não vai ser primo, então todos os caras, né, vão ser... eu vou usar o mesmo primo, né, que é estritamente maior do que o n0, eu vou usar o mesmo número primo, correto? Então é por isso, basicamente, que demonstrar isso daqui para n é mais interessante mostrar que é o mesmo que mostrar para o número primo. Por quê? O que vai acontecer? Se o n0 for um número primo, eu sei que n mais 1 não pode ser primo, ele vai ser um número par. Beleza? E isso daqui, essa propriedade vai continuar valendo para todos os caras até o próximo número primo depois que o n0. Né? Por quê? Porque todos os caras que aparecerem na sequência de números compostos consecutivos, eles vão ser divisíveis, vão ter um menor divisor maior ainda do que o n0, um número primo maior do que o n0, ou então eles vão ser, eles podem ter um menor divisor menor do que o n0, né? Mas todos os caras que aparecerem a mais ali, a sequência ela vai continuar tendo um cara cujo menor divisor é um primo estritamente maior do que o n0, porque o primeiro primo estritamente maior do que n0, ele vai abranger isso daqui para todo mundo, né? Então eu vou considerar que se o n0 é primo, eu vou conseguir provar não só para o n mais 1, eu vou conseguir provar para o n mais todos os caras até o primeiro número estritamente menor do que o próximo primo depois do n0 mais 1, né? Então, se o n0 é um número primo, eu não teria nada para demonstrar, beleza? Então é por isso que eu falo que essa afirmativa ela é mais interessante a gente fazer, né, descartar já os caras em que eu não vou ter esse problema, porque o problema geralmente está quando eu passo do número não primo para o número primo, tá certo? Então, quando eu, né, assumo que isso aqui é verdadeiro para todo k menor ou igual a n0, eu estou afirmando também que isso aqui vai acabar sendo verdade para todos os números primos, para todos os números que não são primos entre n0 e o próximo número primo depois do n0. Se o n0 for um número primo, isso aqui já estaria demonstrado. O problema é quando o n0 não é um número primo. Tá bom? Então, a demonstração que eu vou fazer primeiro é que essa propriedade vale, tá? Para todo, se ela vale para todo número, né, até o n0, ela vai valer em particular para todos os números primos até o n0. Então, eu não vou ter muito problema em assumir isso. Por isso que a gente precisa da indução forte às vezes, né? Ok? Então vamos lançar as hipóteses aqui, tá? Isso que tudo que eu falei eu vou tentar escrever aqui agora, tá? Então guardei a hipótese de indução, né? É aquilo ali, só que valendo para todo... vou colocar aqui a hipótese de indução, tá? Toda a sequência de 4K mais 1 naturais, tal, blá, blá, blá. Isso é maior do que K, onde K é um número inteiro, é um natural, né, na verdade. K menor ou igual a N0. Beleza? Isso aqui seria equivalente a falar também, tipo, vamos tentar ver se para o N0 mais 1 vai ter um cara em que isso aqui, a partir do qual isso aqui não funciona, né? Mas vamos ver aqui. Então a hipótese de indução está escrita ali naquele quadro babaca ali, tá? Então a inicialização já foi. Então a gente vai usar a hipótese de indução, tá bom? Então se n é primo,
O que diz a hipótese de indução? Para todo existe, né? Então, consideremos qualquer sequência de 4n0 mais 1 termos consecutivos, todos naturais, tá, gente? Esquecendo 1, tá? Todos maiores que 1. Podia ser igual a 1 também, tá bom? O primeiro seria igual a 1, né? Sendo igual a 1. Então, a nossa conjectura afirma, né? Nosso enunciado afirma existe considerando qualquer sequência tal em um consecutivo, vamos chamar de x índice n0 igual x índice menos 2. Eu quero provar para n mais 1, né? Então consideramos qualquer sequência de 4n0 mais 1 termos consecutivos, tá? Então a gente vai ter o x índice n0 mais 1 igual a x índice menos 2n0 mais 1, x índice menos 2n0 mais 1, que é o próximo termo, etc. É o x0, tal, até o x índice 2, n índice 0, mais 1. Ok? Ora, pela hipótese de indução, a gente sabe que a sequência, se eu considerar a sequência, qualquer subsequência dessa daqui, mas vou considerar uma subsequência, centrada em x0, tá? Variando só de... tirando os dois caras de cada extremo, tá certo? Então vamos considerar a subsequência. Vou chamar aqui de, sei lá, x'. Vou chamar de xn0, beleza. Porque ela vai ter 4n0 mais 1 termos, né? Igual a x. Eu vou contar a partir do terceiro termo dessa sequência. Então ele vai ser o quê? O x índice 2, menos 2, que multiplica n0 mais 1, mais 2. E esse cara daqui, esse índice daqui vai ficar como? Vai ficar menos 2, n0, menos 2 mais 2. Vai ficar menos 2, n0. Beleza? E assim para todos os índices, então vai ser uma sequência. Vai ser, né, a sequência que vai do menos 2n0, tal, até o x0, até x2n0. A hipótese de indução nos afirma que existe um cara aqui, existe I, tal, que é o menor divisor primo de xi é um P estritamente maior do que n0. Beleza? Só que n0 é um número primo, tá certo? Significa o quê? Que esse P ele vai ser maior ou igual a n0 mais 1, só que n0 mais 1, sendo um número par, ele não pode ser igual também a n0 mais 1. Então ele vai ser estritamente maior do que n0 mais 1. Porque o número par não pode ser primo, né? Porque eu estou falando de números maiores que 2. Beleza? Então aqui é meio besta esse exemplo, porque se o n0 é primo, acabou, né? Isso vai valer para o n mais 1. Tá? O problema é quando n0 não é um número primo. Né? Então se n0 é primo, ok. Beleza, nem vou falar aqui. Se n0 é primo, ok. Se n0 é composto, aí é que está o problema. Tá bom? Por
porque o N0 sendo composto, nada impede, tá, que o N0 mais 1 seja primo. Né? E aí que é toda a questão, todo o problema vai ser em torno disso, tá bom? Então, se N0 é um número composto, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que provar que vai valer para N0 mais 1. Tá? Se N0 é composto e N0 mais 1 não é primo, também acabou. Beleza? O problema é quando N0 mais 1 é primo. Tá bom? Então, se N0 é composto, vamos considerar agora qualquer sequência mesmo, x índice N0 mais 1 de 4 N0 mais 1 números naturais consecutivos. Ok? Nesse caso, essa sequência, então, eu vou colocar também o x índice N0 mais 1, daquele mesmo jeito, não sei porque eu apaguei aqui, né? Vai ser x índice menos 2 N0 mais 1, blá, 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 até o x0. x2 índice 2 N0 mais 1 e fecha aqui. Correto? O que pode acontecer nesse caso daqui? Pode acontecer que tanto esse cara, que o N0 mais 1 seja primo, e seja justamente o primo que está dentro daquela sequência anterior, né? Que supera o nosso cara. Não é verdade? Então o N0 pode ser o único primo que estava naquela sequência com 4N0 mais 1 termos, que supera o nosso queridinho ali. Né? Então é aí que está o problema. Que supera o N0. O N0 mais 1 pode ser um primo, né, que supera o número N0. Ok? Então, o que vai acontecer aqui? Se o N0 mais 1 é composto, acabou, porque o cara que supera o nosso N0 vai ser maior também do que o N0 mais 1. Então não teria problema, continuaria valendo a conjectura. Tá? Então a grande questão é o grande problema é se o N0 mais 1 é um número primo, tá certo? E ele é justamente o cara ali que incomoda todo o rolê. Né? Então nós vamos colocar a primeira hipótese, que é o seguinte. Vamos supor que o N0 mais 1 seja primo. Tá bom? Se N0, então se N0 mais 1 é composto, logo existe, né, um P estritamente maior do que N0, graças àquela subsequência, né, a subsequência dentro aqui, né, que vai do x índice menos 2N0 até o índice x índice 2N0, tá? Existe um número primo estritamente maior do que N0, tal que tal que P é o menor divisor primo de um termo xi
que está, como ela está dentro daquela subsequência de x n0, ela vai estar dentro da sequência, obviamente, com x índice n0 mais 1, né? De um termo xi em x índice n0, que está contido no x índice n0 mais 1, da forma como a gente colocou, beleza? Só que esse x maior ou igual do que n0, se o n0 mais 1 é composto, o p estritamente maior do que n0 significa que ele é maior ou igual que n mais 1, só que esse número aqui sendo primo, ele não pode ser igual a n mais 1 se o n0 mais 1 for composto, então também vai ser estritamente maior. Então a gente demonstra que vale, né, se o n0 é composto e o n0 mais 1 é composto, vale também, né, o enunciado da nossa conjectura. Tá certo? Mas esse daqui não é o problema todo da demonstração. Essas demonstrações são só para a gente ir analisando caso a caso, né, para a gente organizar. Mas essa parte da demonstração aqui, ela é só o dever de casa, tá? Ela é só para a gente analisar caso a caso. O que vai ficar complicado a partir de agora, certo? Esse primo, né? Só voltando aqui, esse primo vai ser o menor divisor primo do xi, tá? Ou seja, ele vai ser o termo QI lá na sequência dos menores divisores primos de cada um dos caras, beleza? O problema todo do rolê é se n0 mais 1 é primo. Esse aqui é todo o problema. Isso daqui é que gera a nossa busca, tá? Então o negócio vai começar a ficar interessante e talvez seja totalmente um devaneio da minha parte, que na verdade é um devaneio, né? Porque isso aqui são só as ideias que eu tenho para demonstrar e para pedir para alguém analisar, né? Eu quero conversar com alguém sobre isso. Quero conversar com meus colegas sobre isso para ver se faz sentido e para ver se eles conseguem enxergar alguma coisa que eu não esteja enxergando aqui. Ou se é isso mesmo, se o problema é esse mesmo, porque isso aqui é uma coisa totalmente caótica. Tá bom? Então o problema é todo esse, tá? Eu vou deixar então para começar a analisar isso daqui, vou analisar o primeiro caso no próximo vídeo, tá bom? Então esse daqui vai acabar sendo o primeiro vídeo do apêndice, né? Primeiro vídeo do nosso apêndice. Aí para o próximo vídeo eu pretendo analisar caso a caso, no caso é n0 mais 1 sendo um número primo, que é aí que começa a ficar totalmente psicodélico e interessante a nossa busca, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.